Olá a todas e todos, me chamo Cauê Lima Canabarro, sou educador ambiental e faço parte do projeto Pampa Singular, que tem como objetivo criar espaços de educação, de participação e de diálogo para coletivamente discutir os potenciais do ecoturismo e da conservação da biodiversidade como alternativas de negócios socioambientais no território do bioma Pampa, visando a conservação da sua paisagem, da sua cultura e da sua biodiversidade. Como vimos então anteriormente, a educação ambiental se constitui como um dos eixos centrais para o desenvolvimento desse projeto. Então vamos retomar aqui o nosso diálogo que busca apresentar as interfaces possíveis entre a educação ambiental, a conservação da biodiversidade e o turismo sustentável, que são os eixos aí que constituem o projeto Pampa Singular. Dando início então à parte 2 da nossa jornada, que tem como tema Educação Ambiental e Conservação da Biodiversidade, Limites e Possibilidades. Mas antes da gente entrar especificamente na temática, eu acho que é importante a gente situar geograficamente e conceitualmente o bioma Pampa. Então, o bioma Pampa, o que são biomas, na verdade? Biomas são regiões com condições geológicas e climáticas semelhantes e biodiversidade própria, identificadas em escala regional pela paisagem e vegetação nativa. O bioma Pampa, então, que foi reconhecido apenas em 2004, é o único bioma brasileiro que só ocorre em um estado, no Rio Grande do Sul. E, além disso, ele é o segundo bioma mais devastado do Brasil, perdendo apenas para o bioma Mata Atlântica. Em 2008, por exemplo, restavam cerca de 36% da área do bioma Pampa com a cobertura original. Então ele está bastante ameaçado, como vocês podem ver. E pelo mapa que a gente trouxe aqui para vocês podem perceber que o Rio Grande do Sul, então, ele é composto por 2 biomas. O bioma Pampa, que está integralmente localizado no seu território no que diz respeito à sua fração brasileira, e o bioma Mata Atlântica, que está disperso aí ao longo de quase todo o litoral brasileiro. Mas enfim, dito isso, para a gente entrar no tema mais específico deste encontro, a gente precisa retomar algumas das discussões, pelo menos uma das discussões que foram apresentadas no nosso último diálogo, que é justamente a de concepção da natureza que a modernidade traz no seu desenvolvimento. Ao longo do século XX, então, no início do século XX, surge uma vertente do campo científico que buscou questionar o instrumental teórico, metodológico, analítico, que a gente apresentou no nosso encontro passado como sendo originário do racionalismo. Se esse instrumental, que tem como foco desvendar ou explicar os fenômenos e o desenvolvimento dos fenômenos naturais, seja na área física ou biológica, se esse instrumental serviria para explicar os fenômenos sociais. Partindo dessa problemática, se chega à conclusão de que o processo científico das ciências naturais não daria conta de explicar os fenômenos sociais. Então se cria uma divisão na área científica daquilo que seriam as ciências naturais e aquilo que seriam as ciências espirituais, ou as ciências sociais, ou as ciências dos homens e das mulheres, dos seres humanos, para explicar os fenômenos específicos inerentes aos seres humanos.
Ao fazer isso, se reforça, na verdade, né, a dicotomia ou o dualismo que separam objetiva e subjetivamente os homens, os seres humanos, a sociedade da natureza, reforçando então esse dualismo entre sociedade e natureza. Para nós da educação ambiental, né, a separação entre a natureza e a cultura, a partir do entendimento que a natureza deve ser dominada pela cultura, é uma das responsáveis, como a gente viu, né, pelo atual desequilíbrio ecológico planetário, né, decorrente do nosso modelo de organização social. Então, um dos desafios da educação ambiental, né, e que tem a ver com a sua relação com a conservação da biodiversidade, seria reconectar natureza, cultura e sociedade, rompendo com essa dicotomia ou com essas falsas dicotomias. Em relação à questão da conservação da biodiversidade, partindo dessa premissa que eu falei para vocês, se criou aquilo que a gente conhece como o mito moderno da natureza intocada. E o que isso tem a ver com a conservação da biodiversidade? No mesmo período, entre o final do século XIX e início do século XX, surge uma corrente chamada naturalismo, ou a corrente naturalista, que visava, já identificando, né, naquele período, que o nosso padrão de civilização estava causando impactos que alteravam irreversivelmente a paisagem, né, e o conjunto da natureza, começaram a expressar a sua preocupação por conservar, principalmente criar algumas áreas de conservação. E ao fazer isso, eles criaram então uma metodologia que a gente conhece hoje como ilhas de conservação. Eu vou citar um autor aqui, mas tem muitos outros que depois eu posso passar para vocês as referências, que é o Antônio Carlos Diegues, é um educador ambiental brasileiro, e ele escreve então sobre o mito moderno da natureza intocada, e ele fala que essa estratégia de conservação busca criar ilhas de conservação e que a possibilidade de conservar a natureza seria retirar os seres humanos, né, dos espaços naturais. Então a partir dessa discussão se criam duas vertentes, que aqui para nós, dentro do espaço do ecologismo e do ambientalismo, tem muitas mais vertentes, mas eu vou falar dessas duas, tá? Que para nós são importantes do ponto de vista explicativo. O conservacionismo e o preservacionismo. Com base nessa ideia do mito moderno da natureza intocada, o preservacionismo defende que a única forma de proteger a natureza seriam retirar delas os seres humanos, isolar a natureza dos seres humanos, reforçando essa ideia de separação, né, ou dicotomia entre natureza e sociedade. E, ao mesmo tempo, surge uma vertente chamada de conservacionismo, que eu estou explicando aqui de maneira bem simplificada, tá? O conservacionismo, então, propõe algo mais complexo, né, e hoje comprovadamente mais viável. Porque se a gente percebe, como a gente viu no nosso último encontro, que estamos pensando o planeta como um antropoceno, ou seja, os seres humanos estão espalhados ou dispersos por toda a área do planeta Terra, né, como pensar isolar áreas naturais dos seres humanos, né? Seria um pouco, né, complicado do ponto de vista da sua efetivação. Mas o conservacionismo traz uma perspectiva, então, de alternativas de relação entre os seres humanos, a sociedade e a natureza, de maneira que a biodiversidade possa ser conservada, possa ser protegida. Então, rompendo com essa ideia de que a única forma da natureza se manter com as suas características equilibradas seriam retirar delas a presença dos seres humanos. Hoje, então, dialogando com essa perspectiva de que é impossível pensar a conservação da biodiversidade sem a presença do ser humano, existem alguns avanços, fundamentalmente do ponto de vista da ciência, que inclusive questionam, né, a origem
do pensamento que nos levou ao mito moderno da natureza intocada. Porque isso tem consequências, inclusive, do ponto de vista de como nós vamos encaminhar os nossos processos educativos no âmbito da educação ambiental. Muitos de vocês já devem ter escutado: os seres humanos são seres degradadores por natureza. A única forma de preservar o meio ambiente é acabar com os seres humanos. Todos nós já escutamos esse tipo de premissa. Só que elas hoje são cientificamente comprovadas como falsas. E eu vou dar 2 exemplos, e que a gente com certeza pode pensar eles no espaço do território do bioma Pampa. Na Amazônia, hoje, se sabe, através de estudos, principalmente da Universidade de São Paulo, da USP, né, estudos da arqueologia, que toda a paisagem da Amazônia, ou seja, toda a paisagem da Amazônia é um exagero, mas assim, em todo o território da Amazônia existem vestígios de que a sua paisagem foi alterada pela ação dos povos tradicionais indígenas que viveram lá, pelo menos nos últimos 10, 15 mil anos atrás. O que isso nos diz? O que isso nos leva a refletir? Né? Que a biodiversidade não é simplesmente só um produto da natureza pensada separada do homem, mas em muitos casos ela é um produto também da ação das sociedades e culturas humanas, em particular, né, das sociedades tradicionais não industriais, que não desenvolveram esse padrão de exploração que a gente falou, né, inerente à sociedade moderna. Aqui no Rio Grande do Sul, não no bioma Pampa, mas no bioma Mata Atlântica, por exemplo, mais especificamente nos campos de cima da serra, que tem uma característica de matas de araucárias, né, ou florestas ombrófila mistas, né, como vocês podem ver na imagem ao lado, é uma floresta de araucária. Hoje se sabe que as populações de matriz G, ou seja, os povos indígenas Caigangue e Xokeleng, que ocuparam aquele território ao longo de milhares de anos, eles eram um fator importantíssimo para a dispersão, né, dessa mata ou dessa floresta de araucária. Ou seja, eles incidiam diretamente sobre o território, sobre a constituição da paisagem e sobre a manutenção e a reprodução da sua biodiversidade. Então, amigos e amigas, é um equívoco pensar que nós, seres humanos, somos naturalmente degradadores. Nós, historicamente, nos constituímos, do ponto de vista social, não do ponto de vista individual, como uma sociedade insustentável. E por que eu digo isso? Né? Porque hoje, e nós vamos ver, né, nas nossas próximas conversas, que os saberes e a experiência e o legado que as sociedades tradicionais nos deixaram e nos deixam porque elas se mantêm vivas, né, eles podem servir, inclusive, como fonte para que a gente possa pensar e projetar, né, o nosso futuro e a nossa reinserção, né, no ambiente natural. Então, elas se tornam como fontes pedagógicas para que a gente possa repensar o nosso papel e a nossa apropriação do espaço, do território e do ambiente onde vivemos. No bioma Pampa, por exemplo, aí eu vou trazer aqui para o nosso território, né, para discutir essa problemática bem focada no tema que nós estamos tratando. Existem diversos povos e comunidades tradicionais e é preciso pensar qual o papel desses povos e dessas comunidades no tema da conservação da natureza e da própria educação ambiental. Eu vou listar aqui alguns deles, baseados na fonte da Fundação Luterana de Diaconia, que produziu um material bastante rico e bastante diverso sobre povos e comunidades tradicionais do Pampa, em 2016, que eu posso depois passar a referência bibliográfica. Né? Eles identificam como povos integrantes do bioma Pampa benzedeiras e benzedores, comunidades quilombolas, pecuaristas familiares, pescadoras e pescadores artesanais, povo cigano, povos indígenas,
o povo pomerano e o povo do terreiro. E eles deixam bem claro que isso não esgota as possibilidades de outros povos e comunidades no território. O que eles estão nos dizendo? O que é importante pensar, né? Primeiro, como nós vimos no slide anterior, né, os povos e as comunidades tradicionais, eles estabelecem uma relação diferenciada com o seu território, porque eles têm consciência que a sua subsistência, a sua sobrevivência material e imaterial depende exclusivamente da manutenção do seu território. Ou seja, todos os produtos que eles obtêm para a reprodução do seu organismo, da sua vida, advém do território. Eles têm consciência disso. Mas mais do que isso, eles sabem que a sua ancestralidade, a reprodução e a projeção da sua cultura também dependem da sua inserção no território. Então o território para essas comunidades é como uma extensão do seu organismo, da sua própria vida. Então eles entendem e eles lutam e buscam preservar esse território. E nesse sentido, né, eles têm muito a nos ensinar, porque os modos, né, os modos de vida tradicionais e os territórios relacionados a eles são muito mais que apenas uma trincheira da justiça social. Se constituem como postos avançados em projetos de um futuro, especialmente se associados com o que eles podem ter a oferecer para a pesquisa científica e tecnológica que está imbuída em oferecer alternativas ao desafio da sustentabilidade. Então, meus amigos e minhas amigas, né, os povos e as culturas tradicionais, eles têm, na verdade, muito mais a nos ensinar do que propriamente a aprender conosco, né? Mas claro que isso, numa perspectiva dialógica, se enriquece. E eu vou retomar a fala sobre essa questão dos povos tradicionais quando a gente for tratar do turismo sustentável, porque hoje é impensável a questão do turismo sustentável sem considerar, né, essa cultura, e sem considerar a cultura de maneira mais geral, e esses povos são muito ricos e diversos no que diz respeito a esse quesito. Um outro tema fundamental para a gente pensar, né, a questão da conservação da biodiversidade, já que falamos aqui que existem culturas que contribuem para, né, a manutenção e a conservação da riqueza e da paisagem da biodiversidade. Por outro lado, existem também, e aqui no Bioma Pampa isso é muito evidente, né, ameaças que colocam em risco, né, a manutenção da biodiversidade e que implicam diretamente na perda do território do Bioma Pampa. Então, uma grande parte do território, né, do Bioma Pampa, ela está ameaçada muito especificamente pelo desenvolvimento econômico e social, que tem degradado e transformado de forma drástica suas paisagens e sua biodiversidade. E essa degradação ela está muito vinculada ao modelo de produção que é justamente baseado na mecanização do campo e na produção em larga escala, na produção da grande lavoura do chamado latifúndio monocultor. Por exemplo, a conversão dos campos nativos do Bioma Pampa em pastagens cultivadas, da silvicultura e de monocultivos, em especial a soja e o milho transgênico, né, eles estão entre as principais causas da degradação do território do Bioma Pampa. Além disso, sabemos, né, por estatística, que esse modelo de produção ele não causa só degradação ambiental, como falamos lá no nosso primeiro encontro sobre a questão da justiça ambiental, né? Ele causa também desigualdade social, concentração de renda e os menores índices de desenvolvimento humano. Se comparado o Rio Grande do Sul, a sua metade norte, né, que faz parte lá do bioma Mata Atlântica, né, ou a Serra, e a sua metade sul,
que integra o bioma Pampa e que tem como característica, né, a monocultura e a produção em larga escala, a desigualdade entre os índices de desenvolvimento humano é gritante. E isso é um elemento a ser considerado. Nesse sentido, né, as terras e os territórios tradicionais e os modos de vida de povos e comunidades tradicionais, retomando aqui o nosso tema anterior, vêm sendo constante e intensamente ameaçados. Então, esse modelo que ameaça o território, ameaça também a cultura. E a cultura que está na base da formação histórico, social e cultural do estado do Rio Grande do Sul. Então, né, uma das questões centrais do nosso projeto do Pampa Singular é também problematizar a invisibilidade, o desconhecimento e a não valorização do bioma Pampa. E por consequência, dos povos e comunidades tradicionais que nele habitam. Né? Então, a ideia, né, da gente trazer essa discussão, e a escola é um espaço de muito potencial de propagação dessa discussão, é que a sociedade, de maneira geral, possa tomar consciência da importância de preservar o seu território e da manutenção da sua cultura. Por fim, para encaminhar já o fechamento dessa nossa etapa, né, ou desta nossa segunda jornada, um outro elemento fundamental para a gente pensar em proteção do meio ambiente ou em conservação da biodiversidade é justamente as políticas públicas em relação à conservação da biodiversidade. Uma das maiores conquistas, né, lá de quem se engajou na década de 50, 60 e 70, na luta por trazer para o centro da discussão a questão ambiental, aqui no Brasil, foi conseguir implementar um conjunto de políticas públicas, ou seja, de ferramentas do Estado brasileiro para garantir minimamente a proteção ambiental, né, natural do seu território. Aqui eu trago 3 imagens para a gente refletir. Uma delas, né, a primeira, é uma área de banhado, né, aqui no sul do Rio Grande do Sul, na região de Pelotas e de Rio Grande. Né, é uma área que tem muitas áreas, é uma região que tem muitas áreas alagadas, né, aqui especificamente um banhado. E esse banhado ele é protegido porque ele é constituído como uma área de proteção permanente, uma área de proteção permanente, uma APP. Tá, então, o Código Florestal Brasileiro estabelece áreas de proteção permanente, áreas ambientalmente sensíveis, e uma delas são os banhados. Então, esta área é protegida, ela tem todo um cuidado no sentido do seu uso e da sua apropriação. A segunda é também de uma região bem conhecida aqui no sul do estado do Rio Grande do Sul, que é na Estação Ecológica do Taim. A Estação Ecológica do Taim é uma área de proteção integral. Existe no Brasil, então, né, um sistema nacional de unidades de conservação, que são áreas de proteção ambiental. Então, algumas áreas têm uma garantia legal da sua proteção, em diferentes níveis, aqui no caso do Taim, então tem essa ferramenta. E um terceiro elemento, que eu trago aqui para vocês, que é uma imagem também aqui do município de Pelotas, que é o chamado Pontal da Barra. Essa é uma área ambientalmente bastante sensível, e que ela sofre periódicos, né, processos de tentativa de ocupação de maneira não sustentável para colocar ali condomínios, ou seja, empreendimentos humanos que não levam em consideração a necessidade de manter a integridade e as características naturais desse ambiente. Então, existe um movimento bastante acentuado aqui por parte de vários setores no sentido de garantir essa preservação, né, essa conservação, mas que ele ainda está em movimento. Então, por que eu trago isso? Né? Porque a política pública é sempre o resultado de um movimento da sociedade. Então, a gente precisa estar mobilizado permanentemente para garantir que determinadas áreas sejam protegidas. E isso vale para diversas
áreas que integram o território do bioma Pampa e de outros tantos, né, biomas e áreas naturais que compõem aí o cenário e o território brasileiro. Um outro tema, então, né, eu trouxe aqui a questão das políticas públicas, né, alternativas de desenvolvimento. Por quê? Porque por mais que, como a gente fala, já abordou em outros momentos, por mais que, né, a gente precise manter, né, as características e conservar os ambientes naturais, a gente tem que ter plena consciência de que esses ambientes são ocupados por grupos, indivíduos e por sociedades humanas. E as sociedades precisam desse território retirar sua sobrevivência. Hoje nós temos exemplos que dão conta, alguns que eu já falei, que vêm do passado, mas muitos outros que se projetam no futuro. Existem vários exemplos de formas de uso e apropriação dos recursos de maneira que não levem à sua degradação ou à sua iminência finitude. Né? Por exemplo, no que diz respeito à produção propriamente dita de produtos alimentícios, a gente sabe que na agricultura familiar e na agroecologia a gente tem exemplos de uma outra relação, né, estabelecida com o meio onde isso ocorre, né? Por exemplo, aqui no Pampa a gente tem, mais recentemente, exemplos de vitivinicultura e olivicultura, né? Por exemplo, produção de vinho e de olivares, de azeite de oliva, né? Que estabelecem outras alternativas de produção que não aquela clássica monocultura. A pecuária também, ela pode ser, se não for aquela pecuária, né, que gera a descaracterização dos campos através das pastagens, como a gente já anunciou anteriormente, ela pode também se traduzir em uma estratégia, né, de conservação, não só da natureza, mas também como resgate de um legado histórico ligado a culturas do passado, né, porque há muitos séculos atrás a questão da criação do gado foi introduzida, né, aqui no território do bioma Pampa, então são alternativas viáveis, comprovadas, que estão postas como possibilidades. E por fim, né, então, acho que, né, trazendo esses diversos elementos que a gente anunciou aqui, ainda muito de maneira incipiente, né, sobre essa questão da relação da educação ambiental, a questão da conservação da biodiversidade e a possibilidade de alternativas econômicas, né? Eu não falei aqui especificamente do turismo, porque vai ser tema de um próximo encontro, né? Mas um dos eixos centrais que a gente entende que é muito importante fortalecer para que essa cadeia de relação entre esses temas também se fortaleça é o tema da cidadania vinculada à questão ambiental, né? Como eu falei, então, né, no Brasil a gente conseguiu, né, através da luta, né, de muitos ambientalistas, ecologistas, educadores ambientais, né, transformar essa luta em políticas públicas, né? O Brasil tem uma das legislações ambientais mais avançadas aí da América Latina e talvez do mundo, né? E então, desde 1988, foi promulgada no Brasil uma Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938, né? E em 1988, com a Constituição Federal, né, a chamada Constituição de 88, o meio ambiente ganha também uma centralidade na questão das políticas públicas, né? E isso vinculado também à questão da cidadania. O artigo 225 da Constituição Federal Brasileira é muito importante para nós, educadores ambientais, porque ele relaciona diretamente a questão cidadania, participação política da sociedade e meio ambiente. E ela diz assim: todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade da vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O meio ambiente equilibrado é indispensável para a nossa sadia qualidade de vida. Então,
né? A educação ambiental ela está intimamente relacionada com a questão da cidadania, ou seja, promover espaços onde possa se instigar a participação dos indivíduos e dos grupos na cobrança do poder público de que essas políticas sejam implementadas e aprimoradas, né? As leis, os instrumentos e as políticas ambientais, elas são a expressão de um processo democrático de interação entre o poder público e a sociedade civil. Então, criar as condições para a participação política também é uma das estratégias da educação ambiental para melhorar a nossa relação entre a sociedade, a cultura e o meio ambiente. Então, meus amigos e minhas amigas, acho que ficamos nesse tema, ficamos por aqui, né? E no nosso próximo encontro, né, eu deixo vocês com um poema, né, que trata aí da questão, né, também do Pampa, né? Então, no próximo encontro, nós vamos tratar especificamente então do terceiro eixo, né, desse nosso projeto, que é justamente o turismo sustentável, né, o ecoturismo como alternativa de educação, conservação e de desenvolvimento social e econômico para o território do bioma Pampa. Obrigado a todas e todos e até lá.